Existe um prédio em Manhattan, cinzento, brutalista, erguido para que ninguém escape. O Metropolitan Correctional Center de Nova York abrigou terroristas, chefes do tráfico, homens que o mundo inteiro queria ver trancados. E nenhum deles morreu lá dentro. Naquela madrugada, algo aconteceu no interior da cela de Jeffrey Epstein. Algo que ninguém viu. E esse é exatamente o problema. Porque duas câmeras de segurança estavam posicionadas diante daquela cela. Duas, não uma. Duas lentes eletrônicas cujo único propósito era registrar cada segundo do que acontecia naquele corredor. E as duas falharam, na mesma noite, no mesmo horário. Durante as mesmas horas críticas em que o prisioneiro mais vigiado da América foi encontrado sem vida. Você pode acreditar em coincidências. Muita gente acredita. Mas esta história vai testar os limites da sua credulidade. Vamos voltar algumas semanas. Em julho de 2019, Epstein já havia sido encontrado semiconsciente no chão da sua cela com marcas no pescoço. O incidente foi classificado como possível tentativa de suicídio. A partir daquele momento, ele foi colocado sob vigilância especial. Um protocolo rigoroso. Alguém deveria verificar sua condição a cada 30 minutos. Sem exceções. Sem atrasos. A cada 30 minutos, um par de olhos humanos deveria confirmar que Jeffrey Epstein continuava vivo. Então, no dia 29 de julho, algo curioso aconteceu. Epstein foi retirado da vigilância especial contra suicídio. Quem tomou essa decisão? Um psicólogo da prisão autorizou a mudança. Jeffrey Epstein, o homem que semanas antes havia sido encontrado com marcas no pescoço, foi reclassificado como não sendo mais um risco para si mesmo. E aqui, a história começa a ficar sufocante. 2 guardas foram designados para vigiar a ala onde Epstein estava detido na noite de 9 para 10 de agosto. Seus nomes se tornariam públicos. Tova Noel e Michael Thomas. O trabalho deles era simples. Fazer rondas. Verificar os presos. Registrar cada checagem no formulário oficial. Simples. Mas naquela noite, segundo a investigação federal, nenhum dos dois fez uma única ronda entre as 10h30 da noite e as 6h30 da manhã seguinte. 8 horas. 8 horas inteiras, sem que ninguém verificasse o prisioneiro mais importante do sistema penitenciário federal americano. O que eles estavam fazendo? Segundo os registros eletrônicos, estavam navegando na internet, buscando ofertas de móveis, olhando páginas de notícias esportivas e dormindo. Os dois admitiram que dormiram, mas fizeram algo pior do que dormir. Falsificaram os registros, assinaram formulários afirmando que haviam feito as rondas a cada 30 minutos. Cada linha preenchida, cada horário anotado. Tudo mentira. Agora pense nisso por um momento. 2 guardas, 2 câmeras. E os 4, todos os 4, falharam simultaneamente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que as imagens das 2 câmeras que cobriam a cela de Epstein estavam inutilizáveis. A palavra oficial foi falha técnica. Uma das câmeras supostamente não estava funcionando. A outra produziu imagens tão corrompidas que não podiam ser analisadas. Em uma instalação federal de segurança máxima. Em 2019, quando qualquer smartphone grava vídeo em alta definição. Outras câmeras do mesmo andar, curiosamente, funcionaram perfeitamente naquela noite. Os promotores federais confirmaram que as imagens de outras áreas estavam intactas e mostraram que ninguém havia entrado na ala de Epstein durante aquelas horas. Mas as únicas câmeras que poderiam ter mostrado o que realmente aconteceu dentro e diante daquela cela específica, essas, e somente essas, falharam. Existe uma pergunta que poucos fazem em voz alta, mas que muita gente pensa em silêncio. Por que Jeffrey Epstein era tão perigoso vivo? Para entender, precisamos entrar em outro lugar. Um lugar que talvez revele mais sobre este caso do que qualquer câmera quebrada. Em julho de 2019, quando agentes federais executaram um mandado de busca na mansão de Epstein na East 71st Street em Manhattan, um edifício avaliado em dezenas de milhões de dólares, eles encontraram algo que transformou uma investigação criminal em algo muito maior. Dentro de um cofre, os agentes descobriram uma coleção de CDs. Pequenos discos compactos, cuidadosamente organizados e etiquetados à mão. E as etiquetas continham nomes. Nomes de figuras poderosas. Nomes reconhecíveis.
e ao lado de cada nome, uma palavra. Jovem. Em alguns casos, a etiqueta dizia o nome seguido de jovem e um número. Pare e absorva isso. Um homem acusado de tráfico sexual de menores mantinha em um cofre trancado dentro de sua mansão uma coleção catalogada de discos com nomes de pessoas poderosas associados à palavra jovem. Mas o cofre guardava mais. Os agentes encontraram diamantes, pedras preciosas soltas, de valor não divulgado publicamente. E encontraram um passaporte. Não o passaporte americano de Epstein. Um passaporte diferente. Um documento emitido pela Arábia Saudita, com a fotografia de Jeffrey Epstein, mas com um nome falso e um endereço em um país do Oriente Médio. O passaporte tinha carimbos de entrada em outros países. Era um documento usado, funcional. Um bilhete para uma identidade paralela. Quem fabricou esse passaporte? Quem forneceu a Epstein uma identidade saudita? Que tipo de homem precisa de uma identidade falsa, vinculada à Arábia Saudita? Diamantes soltos em um cofre e uma biblioteca de discos etiquetados com nomes de pessoas influentes. A resposta mais lógica é perturbadora. Um homem que operava um sistema de controle, um sistema de seguro pessoal. Há uma teoria entre investigadores e jornalistas que cobriram o caso. A teoria é simples e brutal. Epstein não era apenas um predador. Era um colecionador. Coletava segredos. Coletava evidências comprometedoras. E essas evidências eram sua proteção. Enquanto as tivesse, era intocável. Se alguém viesse atrás dele, os discos seriam sua garantia de destruição mútua. Pense nos nomes que circulavam ao redor de Jeffrey Epstein. Presidentes, príncipes, bilionários, cientistas. A lista de passageiros do seu jato particular, apelidado pela imprensa de Lolita Express, lia-se como um diretório do poder global. E agora imagine que esse homem tinha, em um cofre, provas catalogadas sobre o comportamento de algumas dessas pessoas com jovens. A pergunta que deveria tirar o sono de qualquer cidadão é esta: onde estão esses discos agora? O FBI apreendeu o conteúdo do cofre. Isso é fato documentado. As evidências foram registradas e levadas sob custódia federal. Mas a partir desse ponto, um silêncio desconcertante se instalou. Nenhum relatório público detalhou completamente o conteúdo dos discos. Nenhuma coletiva de imprensa revelou quais nomes estavam nas etiquetas. Nenhuma acusação criminal adicional contra as figuras mencionadas nos discos foi apresentada ao público com base nesse material específico. Jornalistas pediram acesso. Advogados das vítimas pediram transparência. O público pediu respostas. E o que recebeu em troca foi procedimento burocrático, investigação em andamento, material sob sigilo. Não podemos comentar neste momento, que já dura anos. Ghislaine Maxwell, a principal cúmplice de Epstein, foi julgada e condenada em dezembro de 2021 por tráfico sexual de menores. Durante o julgamento, esperava-se que os nomes dos poderosos finalmente viessem à tona. Mas o julgamento foi cuidadosamente delimitado. Maxwell foi condenada por seu papel no recrutamento e abuso de menores. Os clientes, os nomes nos discos, as figuras que frequentavam a ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas, os passageiros frequentes do seu jato, esses permaneceram nas sombras. Em janeiro de 2024, documentos judiciais relacionados ao caso foram parcialmente tornados públicos por ordem de uma juíza federal. Centenas de páginas com depoimentos, acusações e nomes. A revelação gerou manchetes ao redor do mundo. Mas mesmo esses documentos representavam apenas uma fração do que existe nos arquivos selados. E dos discos do cofre, nada de substancial veio a público. Voltemos àquela noite em Manhattan. 10 de agosto de 2019. 2 câmeras cegas, 2 guardas dormindo, registros falsificados. E na manhã seguinte, Jeffrey Epstein encontrado morto. O médico legista da cidade de Nova York, a doutora Barbara Sampson, determinou que a causa da morte foi suicídio por enforcamento. Caso encerrado, segundo a versão oficial. Mas nem todos concordaram. Michael Baden, um dos mais respeitados patologistas forenses dos Estados Unidos, contratado pelo irmão de Epstein para acompanhar a autópsia, declarou publicamente que as evidências eram mais consistentes com homicídio por estrangulamento do que com suicídio. Ele apontou fraturas específicas no pescoço de Epstein, incluindo no osso hioide, que, segundo sua experiência em milhares de autópsias,
eram extremamente incomuns em suicídios por enforcamento, mas frequentes em casos de estrangulamento. Duas narrativas, duas conclusões opostas. E as únicas provas visuais que poderiam resolver a questão definitivamente estavam em duas câmeras que misteriosamente não funcionavam. Os guardas Noel e Thomas foram inicialmente acusados pela Promotoria Federal por falsificação de registros. Em maio de 2021, as acusações foram resolvidas através de um acordo. Nenhum dos dois foi preso. Ambos realizaram serviço comunitário e ficaram sob supervisão judicial temporária. Dois funcionários federais que admitiram ter dormido durante o turno, falsificado documentos oficiais e falhado em proteger o detento de maior perfil do país, não cumpriram um único dia atrás das grades. E aqui chegamos ao coração escuro desta história. Não é apenas sobre um homem que morreu em uma cela. É sobre um sistema que parece ter se fechado sobre si mesmo. Câmeras que falham, guardas que dormem, registros que mentem, evidências que desaparecem no silêncio burocrático. Cada peça individualmente pode ser explicada. Uma coincidência aqui, uma incompetência ali, um problema técnico acolá. Mas quando você coloca todas as peças juntas, o desenho que se forma é difícil de ignorar. Um cofre cheio de segredos que poderiam destruir carreiras e encerrar dinastias. Um homem que carregava esses segredos como escudo. E de repente, esse homem está morto. As câmeras estão cegas e ninguém sabe, ou ninguém quer dizer, o que há nos discos. A pergunta não é se Jeffrey Epstein se matou ou foi morto. A pergunta verdadeira, a que permanece aberta como uma ferida que ninguém quer tratar, é outra. Quem tinha mais a ganhar com o seu silêncio? E por que, anos depois, o sistema que deveria buscar justiça parece tão confortável com a ausência de respostas? Existem cofres que guardam joias. Existem cofres que guardam dinheiro. E existem cofres que guardam os segredos dos poderosos. O de Jeffrey Epstein foi aberto uma vez. Seu conteúdo foi visto por olhos federais, catalogado por mãos oficiais e trancado novamente. Desta vez, não em uma mansão de Manhattan, mas em algum depósito de evidências do governo dos Estados Unidos. E talvez esse seja o cofre mais trancado de todos. Porque os diamantes, o passaporte saudita, os discos com nomes e a palavra jovem, tudo isso existe. Tudo isso foi encontrado. Tudo isso foi apreendido. E tudo isso, até onde o público sabe, permanece em silêncio. As câmeras diante da cela de Jeffrey Epstein falharam por algumas horas em uma noite de agosto. Mas o silêncio sobre o que foi encontrado no cofre da sua mansão já dura anos. E a cada dia que passa sem respostas, uma verdade incômoda se torna mais difícil de negar. As câmeras podem ter falhado por acidente. Os guardas podem ter dormido por cansaço. O passaporte pode ter uma explicação inocente. Os diamantes podem ser apenas excentricidade de um bilionário. Mas os discos com nomes de pessoas poderosas e a palavra jovem, esses não têm explicação inocente. E o FBI sabe disso. E as pessoas cujos nomes estão naqueles discos sabem disso. E agora você também sabe. A única diferença é que você não tem o poder de manter o cofre fechado. Eles têm.